Bom dia, meus queridos. Tem uma novidade aqui pra vocês, que é a seguinte: eu tô mudando o nome do canal. O canal acabou de começar, eu sei, mas acho que o nome, eu gosto muito do nome Little Red Luggage, mas eu queria que fosse mais fácil pra gente, pra nós brasileiros, né? Então eu vou mudar pra o dono da malinha vermelha. Espero que vocês gostem desse novo nome. Fechou? Para dar início oficialmente ao canal, né? A ideia é trazer alguns daily vlog aqui, coisas do dia a dia, mostrar como que é a viagem, custo, acomodação, tudo que a gente tem numa viagem, né? E fora isso, a interação com quem puder, né? Com as pessoas que eu puder. Tem muita coisa que a gente vive que a gente não consegue gravar, infelizmente, mas eu posso compartilhar os sentimentos com vocês e também posso mostrar muita coisa, né? Então acho que, primeiro de tudo, a viagem. Eu sou, novamente, Guilherme Aragão, um backpacker atualmente, né? Então não é uma viagem simples, não é uma viagem só de uma semana, 2 semanas ou 3. É uma viagem longa que eu tô fazendo, e como backpacker, né? E aí, como backpacker, às vezes eu sou um backpacker raiz, às vezes não. Quando eu tava com o Rod é o Rodrigo, né? Meu amigo, parceiro, a gente era mais raiz. Quer dizer, menos raiz. O Rod puxava um pouquinho a régua pra cima do backpacker. Um pouquinho mais de conforto. Que quem não gosta de conforto, né? Eu também adoro conforto. Mas o Rod também topava meus backpacker raiz. Então a gente ia equilibrando. Uma coisa que eu achei muito legal. E eu tô mantendo, viu, Rod? Então, bom, o que a gente faz? Ora a gente fica um tempo no hostel. Ora a gente fica num lugar mais tranquilo, sozinho, ou compartilhando o quarto só com uma pessoa, ou num hotel. Então você vai aí buscando as melhores estratégias para você, né? Aqui eu tô num hostel, acho que, então, a princípio, eu tô em Bali agora, na Indonésia. Eu comecei essa viagem com o Rod lá na Tailândia e a gente veio rodando. Eu vou fazer um review de tudo isso para deixar vocês por dentro do que aconteceu até agora. Mas a gente passou pela Tailândia, passou pela Filipinas, deu um pulinho em Singapura algumas vezes, né, para fazer conexão. E agora estamos separados, infelizmente. Rod voltou pro Brasil e eu continuo a trip. Tô aqui em Bali, na Indonésia, já há 20 dias. E, bom, primeira coisa, você vai para outro país. Tem um monte de coisa que você tem que fazer, né? Você tem que ver visto, se você precisa ou não de visto, ver passagem, e aí você vai ver acomodação também. Nesse momento a gente fala de acomodação. Então, esse aqui é um hostel que eu encontrei pelo Hostel World. Eu vou deixar aqui o site para vocês darem uma olhada. Tem aplicativo, tem site. É bem bacana porque eles colocam aqui só hostels que são bem legais. Então, você vai ter sempre geralmente uma excelente experiência, tá? E aí é uma experiência bacana, de qualidade para você de hostel. Então muitas vezes é melhor que o hotel. E o hostel tem o que a gente gosta, né? Vocês vão ver muito nesse canal: interação. Um salve pro Brasil. Do Coman. Coman, you know, like your name is. Can you explain why you are Coman? I'm born 3 people. My brother 2. Your brother too. So when the first one to born, what is the name? My sister. Yeah, the first one. That Kadek Putu. 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 And the second one, Kadek Putri. Putri. And the third one, Koma. Coman. Nice. Now in Portuguese. Here, aqui quando você nasce, o primeiro tem um nome, o segundo tem um nome, o terceiro tem um nome, eles têm um nome sempre igual, então é uma tradição balinesa. Só gosto muito disso, para mim é natural fazer amizade. É algo que o que eu estou aqui para, né, no mundo, me conectar com outras pessoas. Bom, hostel é um lugar muito propício para isso, né? De ontem para hoje aqui eu conheci um australiano e uma moça do Vietnã, isso sem ir atrás, tá? Não tava no meu skill de trocar tanta ideia, que é o que geralmente eu tenho. Tava mais tranquilo, mais cansado, mas mesmo assim fiz algumas amizades. E também um balinês e outro balinês, desculpa,
umas 7 pessoas. Depois eu mostro pra vocês, fui num restaurante e foi bem legal. Eu fiz uma amizade ali com a galera, foi bem legal. Um restaurante bem local, ninguém falava inglês, só um cara que trabalha no Grab, que é outra coisa legal pra falar daqui de transporte. Mas vamos voltando aqui pro hostel, tem muita coisa pra falar. Bom, esse é o hostel, tá? E aqui é o dormitório, né? Então aqui bacana, desse hostel, né? Primeiro uma panorâmica. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 camas, tá? Quarto com ar-condicionado, bem geladinho por sinal, viu? Bem limpo, bem organizado. E aí temos alguns armários, né, pra gente, ó, então separado pela cama, ó, aqui organizado, né? É bem bonito, tudo certinho. Eu gosto muito quando o hostel tem, a cama tem essa cortininha, porque não parece nada, mas você ganha uma privacidade absurda. Essa é da minha cama, tá? 308. Você ganha uma privacidade absurda desse jeito. E eu gosto bastante. Eu prefiro muito. Eu muitas vezes, esse é um fator diferencial pra mim pra escolher o hostel, tá? Então, esse hostel eu gostei muito e ele foi muito barato, né? Então, bom, tem a diária. Esse aqui ainda tinha café da manhã. E aí vamos trazer as conversões aqui na tela pra vocês. Esse hostel ficou 127 mil rúpias indonésias, né? Então, vou colocar a conversão da rúpia indonésia primeiro, para vocês darem uma olhada, tá? Eu tô fazendo sempre uma divisão por 3, tá? Não é a perfeição, mas é o mais próximo ali, tá tranquilo. Então, eu divido por 3 e depois eu tiro o 1000, porque esses 3 zeros ali, eles também atrapalham a gente, né? O dinheiro daqui ele é muito grande, então você vem pra cá, você vira milionário, mas infelizmente não é de verdade, né? Você é de verdade milionário, mas não é o suficiente para viver aqui, tem que ser muito mais que milionário. Então, esses 127 mil, geralmente eu faço uma divisão simples ali e tiro os 3 zeros, fico no 127, e aí divido por 3, né, para ter uma ideia de quanto que vai ficar o valor que eu tô gastando ali. Então, em média, uns 42, 43 reais aqui para essa estadia, tá? Um dia com café da manhã, num lugar super tranquilo, organizado. Vamos dar uma olhada em outra coisa super importante. Banheiro, ó. Então, aqui você tem a bizu do banheiro. Eu na minha skin viajante, com a minha mochilinha o tempo todo. Então, ó, chuveirinho, ó, banheiro limpo. Todos os lugares que são esses hostels tem já shampoo e sabonete pra você nem precisa carregar. Então é uma coisa que ajuda, né? Porque a gente sempre tem que carregar pouco, às vezes compra uma quantidade maior. Então, chuveiro no esquema pra gente ficar. E depois, separado e bonitinho o vaso. Esse banheiro tá do lado de fora, tudo bem limpinho, nada cheirando mal, tá? Tudo bem organizado. E aí aqui ainda tem mais 2, tá? Tem aqui o feminino e aqui o masculino. Então, pô, bem maneiro, né? Muito maneiro. E aqui, ó, a lobby do hostel. Então, tipo, se liga. Galera que surfa, deixa as pranchas ali, o pessoal fica aqui embaixo de boa. E aí o pessoal tem uma interação aqui embaixo, é bem bacana, bem legal. Vale muito a pena mesmo. Bye bye. And have fun. Então, vietnamita, que eu falei. Então, muito louco, muito louco. Yes, sir, so I'm going to record a video. I'm from Brazil. Where? I'm from Brazil. Oh! Hey. Então, galera, continuando a trip. Hoje a gente falou mais cedo de acomodação, então vou já compartilhar aí com vocês a forma de achar o hostel, né? Que é uma das formas, o Hostel World é uma das formas bem bacanas da gente conseguir ter ali acomodações num preço muito bom e de qualidade. Fora isso, a gente tem o Booking, né, que aí acho que é bem mais conhecido por todo mundo, mas quem não conhece tá aqui também. Booking, usem esse link, ajuda a gente viaja mais e compartilha mais com vocês. E aí fora o Booking, aqui na Ásia, acho que fundamental é o Agoda. Agoda é o Booking da Ásia e, pô,
Funciona muito bem aqui, é muito bom. Várias vezes eu consigo 40 reais, né, 40 brasileiros de desconto, 50, 80, depende do que você tá pegando, do lugar, quantos dias. Então, pra pegar acomodação, esses são os sites, assim, fora o boca a boca, né? Muitas vezes chegar no lugar, pegar um dia e conversar pra pegar lá, às vezes você consegue mais barato. Então, sempre avalia isso também. Tem muito mais conteúdo pra gente produzir, vou trazer todas essas informações aqui. Acho que só pra fechar, na lobby, café da manhã servido ali, ainda tem piscininha, pinball, tem sinuca aqui do lado, tem, meu, lugar sensacional, por 42 reais na Ásia. E aí, aproveitando, vocês estão vendo que eu tô me movimentando, né, mas eu não tô fazendo nada pra isso. E aí, como que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo isso com isso aqui, ó. O Grab. O Grab aqui na Ásia é outra forma bem bacana de se movimentar, tá? Fora o próprio turismo em si, dá uma olhada. Mas fora o turismo em si, os famosos ônibus ou formas de a gente se movimentar, né? O Grab, ele é o aplicativo, é o Uber, aqui pra quem é brasileiro, né? O Uber é 99, ou Drive-in, ou qualquer um que seja daqui da Ásia. E, meu, eles têm a opção moto e carro, e eu tô pegando sempre moto, é muito mais barato. E andar aqui de moto, dependendo do lugar, é um pouco perigoso, mas andando com eles é muito mais suave, porque eles sabem tudo, né, de como andar. Claro que andar de moto sempre é um risco maior, então assumam os seus riscos, né? Lembra? A gente tem que ir com medo mesmo, e aí depois a gente toma as consequências de alguns dos nossos riscos. Mas andar de Grab aqui tá sendo muito suave. Espero manter essa história pra vocês o tempo todo da viagem. E, pô, é muito prático. Você pede, dá tudo super certo, a galera é legal. Sempre é uma história interessante, um Grab diferente. Diferente. Alguns falam inglês, outros não falam muito. Então, se você fala ou não, o importante é que vocês sabem onde vocês começam e terminam a viagem. Coloca no cartão de crédito, né? Eu recomendo sempre os cartões internacionais. Então, eu uso muito o C6, né? Que aí você coloca o dinheiro antes. A Nomad e a Wise são os cartões que eu uso, sem propagandas nenhuma aqui, tá? Simplesmente uso, e aí eu tô usando muito mais a Wise. Mesmo já tendo trabalhado no C6, é excelente, mas a Wise tem uma conversão um pouquinho mais fácil, então, e tem a conversão direto pro dinheiro do país. Então eu coloco o dinheiro em rúpia, o que é excelente pra mim, né? Eu tenho tantas conversões, então pra mim tá sendo o melhor, por isso que eu tô usando. Ó quem tá ali, praia. E ó quem tá aqui, Hard Rock. Eu já surfei nessa praia, por isso que eu tô feliz. Hard Rock e a praia. Então é isso. Vai se movimentar na Ásia? Grab. Muito mais rápido, muito mais prático. Aqui é mais conforto? Vai de carro, um pouquinho mais caro, mas sem ar-condicionado e mais confortável. Eu tô indo de moto, tá suave. É isso, galera. Tamo junto. Vamos até o próximo. Se cuida e bora viajar.